Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos conversar nesse vídeo sobre equações de Fresnel, coeficiente de reflexão e coeficiente de transmissão. Equações de Fresnel são equações que vão nos ajudar a estudar o comportamento da onda eletromagnética no que diz respeito à onda refletida e à onda refratada, tá? Fazendo uma breve revisão do que nós já estudamos nesse assunto, então nós já vimos condição de contorno para componente normal de D, condição de contorno para componente normal de B, condição de contorno para componente tangencial de D e condição de contorno para componente tangencial de B. Vimos também já em aula passada o que acontece, a condição de contorno, quando a onda vem de um meio dielétrico e ela incide numa superfície de separação com um meio condutor, um condutor perfeito, melhor dizendo. Nesse caso, nós vimos que a onda não passa para o lado do condutor, ela é totalmente refletida. Vimos também já em aulas anteriores a primeira lei da reflexão, que diz que o vetor propagação incidente e o vetor propagação refletido são vetores coplanares. Eles estão no mesmo plano chamado plano de incidência. E esse plano de incidência, ele é normal à superfície de separação. Então eu tenho aqui meu plano de incidência, que está normal ao plano de reflexão. O plano de reflexão é como se estivesse saindo aqui da tela do computador. A segunda lei da reflexão diz que θi igual a θr, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, tá? E vimos a lei da refração, também conhecida como lei de Snell. Comentei com vocês que nós estudamos no ensino médio um caso particular da lei de Snell, tipicamente representado em função dos índices de refração. Aqui nós vimos a lei de Snell no caso geral, relacionando o ângulo de incidência, ângulo de transmissão, o vetor propagação da transmissão e o vetor propagação incidente. A direção de propagação transmitida, a direção de propagação incidente. Gama I, gama T. Então, como está dividida o assunto desse vídeo? Nós vamos começar falando das equações de Fresnel, depois vamos definir coeficiente de reflexão, vamos definir o coeficiente de transmissão. Tudo isso nós vamos ver que está diretamente relacionado lá com as equações de Fresnel. Definição. Então, o que são essas equações de Fresnel? É um conjunto de equações que permite a determinação dos campos das ondas refletida e transmitida a partir do conhecimento da onda incidente. Eu conheço a onda incidente, essas equações me permitem determinar a equação da onda refletida e da onda transmitida. E antes de eu aplicar as equações de Fresnel, a primeira coisa que a gente precisa analisar é o caso de análise. Por exemplo, eu tenho equações de Fresnel para o caso 1, onde a onda incidente está polarizada com campo elétrico normal ao plano de incidência. Eu tenho um outro par de equações de Fresnel para o caso 2, onda polarizada com campo elétrico paralelo ao plano de incidência. Então, para utilizar as equações de Fresnel, o primeiro passo é identificar em qual caso em que a análise se encaixa, caso 1 ou caso 2. Tá? Conhecendo o caso, eu consigo separar um par de equações de Fresnel para trabalhar. Vamos estudar aqui o caso 1, onda incidente polarizada com campo elétrico normal ao plano de incidência. Se o campo elétrico está normal ao plano de incidência, essa é uma representação possível. Ó. O plano de incidência está aqui no plano da tela. E se o campo elétrico é normal ao plano da tela, o plano de incidência, ele tem que estar ou saindo da tela ou entrando na tela. Então está aqui a representação de ponta da flecha, ó, como se esse campo elétrico estivesse saindo da tela. Então ele está normal ao plano de incidência. E aí eu vou lembrar vocês da regra da mão esquerda. A regra da mão esquerda permite a gente relacionar as direções do campo magnético, do campo elétrico e do vetor propagação. Esses três vetores, eles são ortogonais. Então, o polegar ele indica o campo magnético, a direção de propagação é dada pelo dedo médio e o dedo indicador indica aqui o campo elétrico. E esses dedos, obviamente, para aplicar a regra da mão esquerda, eles devem estar
ortogonais, né, com um ângulo de 90 graus entre si. Então, aplicando a regra da mão esquerda nessa ilustração, nesse diagrama, sabendo que o campo elétrico está saindo aqui da tela, a direção de propagação está inclinada aqui até chegar na superfície de separação. Aplicando a regra da mão esquerda, nós vamos chegar que o campo magnético só pode estar apontando para baixo nesse sentido aqui. Tá? Então, aplicando a regra da mão esquerda, eu consigo determinar as direções dos campos. Nós vamos utilizar essa regra da mão esquerda várias vezes daqui para frente. Como o campo elétrico está normal ao plano de incidência, nessa situação nós dizemos que a gente está em uma onda transversal elétrica, uma onda TE. Significa que o campo elétrico está normal ao plano de incidência. Para esse caso, tá, e somente para esse caso, eu trago o primeiro par de equações de Fresnel. Essas equações permitem calcular o campo elétrico refletido para o caso do campo elétrico estar normal ao plano de incidência e o campo elétrico transmitido normal ao plano de incidência. Como? Através das equações de Fresnel. Essa primeira equação relaciona o campo elétrico refletido com o campo elétrico incidente. A segunda equação relaciona o campo elétrico transmitido com o campo elétrico incidente. Percebam que para determinar o campo refletido e o campo transmitido, depende das seguintes propriedades, ó, da impedância dos meios, do ângulo de incidência e do ângulo de transmissão. Tá? Nos dois casos depende desses parâmetros. Então, com essas equações de Fresnel, nós temos condições de calcular o campo elétrico refletido e o campo elétrico transmitido para o caso do campo elétrico estar normal ao plano de incidência. Vamos ver o caso 2. Onda polarizada com campo elétrico paralelo ao plano de incidência. Então, não está mais normal. Agora ele está paralelo, ó. Ele está no mesmo plano da tela. Então, lembrando que a tela é como se fosse aqui o plano de incidência. Então, o campo elétrico nessa direção ele está paralelo ao plano de incidência, plano da tela. Pela regra da mão esquerda, se o campo elétrico ele está nessa direção e a direção de propagação está conforme esse desenho, o campo magnético ele só pode estar transversal, normal ao plano de incidência. Tá? Então, nesse caso, o campo magnético está ilustrado saindo da tela. O campo elétrico, portanto, está nessa direção e a direção de propagação está conforme o desenho. Tudo isso a gente encaixa na regra da mão esquerda. Considerando o campo elétrico paralelo ao plano de incidência, eu trago aqui um outro par de equações de Fresnel. E percebam que agora essas equações são em função do campo magnético. Porque o campo magnético que está normal ao plano de incidência. É mais simples escrever essas equações em função do campo magnético agora. No caso anterior, a gente escreveu em função do campo elétrico, né? Então aqui, como é o campo magnético que está normal, nós vamos escrever essas equações em função do campo magnético. E da mesma forma, eu consigo relacionar aqui um campo magnético refletido, para o caso do campo elétrico dele estar normal ao plano de incidência, com o campo magnético incidente normal ao plano de incidência, e relacionar o campo, determinar, né, melhor dizendo, o campo magnético transmitido, também normal ao plano de incidência, com o campo magnético incidente normal ao plano de incidência. Do que vai depender o comportamento desses campos? Da impedância dos meios, do ângulo de incidência e do ângulo de transmissão. Coeficiente de reflexão. Vou pegar aqui a equação de Fresnel para o caso do campo elétrico normal ao plano de incidência. E aí nós temos aqui a expressão que determina o campo elétrico refletido normal ao plano de incidência. Percebam que o que relaciona o campo refletido com o campo incidente é exatamente essa parcela aqui em verde. E nós, portanto, definimos essa parcela como coeficiente de reflexão. Tá? O coeficiente de reflexão, portanto, é dado exatamente por essa expressão que está em verde, e eu posso escrevê-lo também fazendo simplesmente a divisão do campo refletido pela divisão do campo incidente. Tudo isso para o caso do campo elétrico normal ao plano de incidência. Tá?
Campo elétrico paralelo ao plano de incidência, outro caso. Então aqui nós vimos que as equações são dadas em função do campo magnético. E o que relaciona o campo magnético refletido com o campo magnético incidente é exatamente essa parcela aqui em verde que nós chamamos, portanto, de coeficiente de reflexão. Né? Nesse caso, para o campo elétrico paralelo ao plano de incidência. Da mesma forma, o coeficiente de reflexão pode ser expresso como HRN dividido por HIN. Vamos agora ver o coeficiente de transmissão. O coeficiente de transmissão ele vai relacionar o campo transmitido com o campo incidente. Vamos pegar aqui para o caso do campo elétrico normal ao plano de incidência. Nós vimos que a equação de Fresnel é essa aqui, né, que encaixa nessa condição. O que está relacionando o campo transmitido com o ângulo de incidência? Exatamente essa parcela em verde que nós chamamos de coeficiente de transmissão. Né? Isso vai dar um número. O coeficiente de transmissão, portanto, é dado exatamente por essa parcela em verde que relaciona o campo elétrico transmitido com o campo elétrico incidente, no caso, o campo elétrico normal ao plano de incidência. Para o campo elétrico paralelo ao plano de incidência, a equação de Fresnel relaciona o campo magnético transmitido com o campo magnético incidente. O que está relacionando esses dois campos? Essa parcela em verde que é exatamente o coeficiente de transmissão. Portanto, o coeficiente de transmissão é dado pela relação do campo magnético transmitido normal dividido pelo campo magnético incidente normal. Tá? Vai depender aqui, naturalmente, da impedância dos meios, do ângulo de incidência e do ângulo de transmissão. Bom, essas são as definições relacionadas à equação de Fresnel. Daqui em diante nós vamos partir para aplicar essas equações em exercícios e estudos dirigidos. Desde já eu desejo bons estudos a vocês. Até o próximo vídeo.